Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, bem-vindo a mais um bate-papo da CNM, meu nome é Maurício Zanin e hoje nós vamos conversar com vocês sobre o tema da cultura, sobre possibilidades de atuação para fortalecer a atuação e o desenvolvimento da cultura municipal, considerada como uma política pública, considerado como uma interação objetiva da gestão pública municipal, interagindo com a sociedade, com a comunidade, com os cidadãos. Como é que você pode organizar esse procedimento para torná-lo mais eficaz e muitas vezes com uma quantidade, às vezes, até limitada de dinheiro. Esse bate-papo, ele é transmitido ao vivo toda sexta-feira, das 10 às 11 horas da manhã, e você que nos assiste, principalmente o agente municipalista, cidadão, prefeito, pode encaminhar para a gente perguntas diretas. As perguntas vão ser filtradas pela Sara, em torno de 10, 15 minutinhos nós passamos aqui para vocês. Vocês podem encaminhar as perguntas pelo Telegram, pelo Facebook ou pelo YouTube. Isso depende do dispositivo que você estiver nos assistindo. Pode estar aqui embaixo, aqui em cima, do lado. Você olha aí na sua tela onde estiver. E hoje nós estamos com a Ana Clarissa, que é a nossa técnica da área da cultura, e nós estávamos batendo um papo muito gostoso antes do bate-papo, e ela falou assim, nós precisamos ir além do óbvio, nós precisamos fazer com que as pessoas saiam daquele conceito tradicional da cultura. Então, bem-vinda, muito bom dia. Obrigada. Conta pra gente um pouco sobre esse aspecto da cultura e para onde que nós podemos caminhar. Sim. Bom dia a todos e todas. Hoje a gente vai conversar aqui, um pouco sobre formas de atuação, no campo da cultura. Como é que a gente pode estar trabalhando com isso, e de uma forma que, como o Zanin está falando, que fuja um pouco do óbvio, que vá para além, dos festejos, enfim, dos eventos do calendário da cidade, por exemplo, e de como que a gente pode perceber, o viés cultural, o trabalho da transversalidade da cultura em vários setores de política pública, e fomentando, então, também a eficiência, a efetividade de outras políticas, E hoje estamos aqui também, por conta do Dia Nacional da Cultura, que foi comemorado dia 5 de novembro, data também que é comemorado o Dia Nacional da Língua Portuguesa no Brasil. E ao longo da semana, então, a gente publicizou boas práticas, municipais, para poder estar trazendo aqui, como exemplo, de formas de atuação, que saem desse óbvio, como a gente já falou, e que podem contribuir aí diretamente com o trabalho de vocês. Então nós temos nessa semana duas comemorações. O Dia Nacional da Língua Portuguesa, que já é um tema bastante difícil, A nossa língua é uma coisa complicada e ao mesmo tempo riquíssima, Eu brinco com o pessoal, quando a gente aprende língua portuguesa, você já ganha umas 2 ou 3 de brinde. Você já conhece... É sério. Quando você vai mesmo no aperto, se você vai aqui para os países da América Latina e tal, se você fala português, você entende um pouco de espanhol, você entende o italiano e com um pouquinho de esforço até o francês, por causa de uma raiz comum. E nós temos esse grande aspecto do marco cultural. Uma coisa que me chama muita atenção, o conceito que você fala, é a transversalidade. Fala um pouquinho sobre o que é essa transversalidade em termos de cultura e como isso se aplica na nossa gestão da política pública municipal. Sim. E para falar sobre isso, para ilustrar isso, eu vou trazer uma boa prática, que demonstra muito essa questão, que é um projeto que na verdade vem sendo realizado no município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, projeto esse que foi vencedor do Prêmio Municiência esse ano aqui, concedido pela CNM. E esse projeto é muito interessante porque ele não parte inicialmente do objetivo somente de fomentar os artistas locais, os artistas da cidade. É um projeto que percebe, junto à Secretaria Municipal de Cultura e à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Acessibilidade, um problema que deveria ser encarado, que no caso era o problema dos abrigos de ônibus, Mas qual é o nome do projeto que a gente estava comentando? Que era Arte na Parada. Arte na Parada. Que é a parada de ônibus. Que é a parada de ônibus, Exato. Não é a parada, não, é arte na parada de ônibus. Muito legal. Abrigo de ônibus. E o que acontece, Nesse município se percebia um alto custo que era gasto pela prefeitura com a manutenção desses abrigos de ônibus, porque muitos acabavam sendo depredados, por exemplo, e, enfim, a prefeitura tinha que reinvestir um dinheiro que, de acordo com o município, chegava a valores de R$100 mil por ano,
né, para poder dar conta, então, desses abrigos, né, da reestruturação deles quando depredados, né. E o município, ele percebe esse problema, né, não somente com um problema que a princípio pode ser compreendido por muitos como um problema de mobilidade urbana. Ele consegue ir além, né, e perceber esse problema como um problema de fundamento, de base cultural, né? Por quê? Né? Porque a forma como a gente se relaciona com o espaço público, né, de zelo ou não, que muito também a gente falou naquela época da campanha da educação patrimonial, né, se a gente cuida ou não do nosso patrimônio, né, e esse patrimônio é público, né, assim como também os outros, né, diversos espaços que compõem o espaço público, né, ele percebe isso como um problema cultural, né? Porque a gente vai construindo ao longo da nossa vida esse entendimento, né? Se a gente cuida ou não do espaço público. E aqui, então, eles vão direto na fonte do problema, né? Ele trabalha a transversalidade da cultura pensando não só as consequências do problema, que seria chegar lá e reformular a parada de ônibus, né? Arrumar essa parada de ônibus. Ela vai direto no problema, que é um problema, então, de cunho cultural, que é fazer com que as pessoas percebam que cuidar, né, desse bem é um dever delas também, né, que é um ato de cidadania. Então, o que acontece, né? Esse projeto, então, ele se consiste em um edital que seleciona artistas locais que, por meio da arte, do grafite, fazem dessas paradas de ônibus, então, um museu a céu aberto na Então você cidade. faz uma pintura de grafite, você faz uma pichação organizada e tem um código de conduta entre os grafiteiros que não é para estragar a arte do outro. Aí o cara mantém. Isso acontece muito também, né, no campo dessa intervenção, né, do espaço público nesse caráter, né? Nós tivemos uma polêmica muito grande com a pintura de cinza dos grafites. Né, do pessoal em São Paulo, né? Apesar do grafite ter, né, na sua essência ela essa coisa efêmera, da efemeridade, ela é uma arte efêmera. Ela contribui também, não nesse sentido, né, embelezando a cidade, né, trazendo também o mote, né, no caso, era o aniversário da cidade, né, era esse tema, e também a promoção, né, enfim, conhecimento em relação à fauna e à flora local, né? Então, todas essas grandes telas, né, espalhadas pela cidade, remetem à natureza local, né? E aí trazem essa questão também do bem-estar, né? De você passar na rua e não ver algo que, a princípio, né, pode parecer para você algo que te, né, causa aversão, né? Você acorda e tá no seu ônibus transitando na cidade e você vê alguma coisa que te desperta, né? Então também impacta nessas outras questões mais, digamos assim, subjetivas, né? Que são também do cotidiano da vida da população, né? E como é que você vai pensar a cultura diante desse universo gigantesco de coisas que nós precisamos trabalhar? Por exemplo, a gente tem desde um conceito de uma arte efêmera num ponto de ônibus, até o expoente de cidadãos ou pessoas que têm uma característica histórica e que viram traços culturais. Por exemplo, vou pegar um caso, você falou do grafite, eu lembrei do Gentileza, que era um rapaz de Mirandópolis, e ele estava no Rio e escrevia, ninguém sabia se ele era meio louco ou não, e ele escrevia frases positivas, e depois a Marisa Monte gravou, e aí você vira um outro marco cultural, porque aí você entra para a música. Você tem a preservação histórica, você tem o conhecimento cultural, ou seja, como é que você faz para sair daquela coisa do binômio que parece assim, tem cultura, não tem cultura, parece que é bom ou que é mal, que se você não tem cultura, você é ruim. Não, a cultura ela está espalhada em diferentes dimensões, né? Desde a preservação de um patrimônio histórico, de um arquivo, de uma praça. E como é que o município pode organizar esse entendimento cultural local? Porque as pessoas, você que está nos assistindo, está gerando cultura, está fazendo cultura. Você é a parte contemporânea da representação da sociedade moderna do século XXI. Esteja fazendo o que você estiver, nem que seja só curtindo o post no Facebook. Mas é uma manifestação também do nosso momento histórico. Como é que você organiza isso para conseguir fazer projetos como esses? Por exemplo, que me chamou muita atenção é que ele foi simples,
ele provavelmente foi de baixo custo, Sim. gerou um impacto positivo na urbanidade, ou seja, na convivência social, gerou uma sensação de reconhecimento, olha, eu fiz aquele ponto de ônibus. Como é que trabalha isso daí? O que você sugere pra gente? Total, assim, de fomento também, né, aos artistas locais, né, e também desse trabalho de relação mais de pertencimento mesmo da população também com o espaço público, além dessa promoção do cuidar, né. Deixa eu ver se o pessoal já começou a mandar perguntas. Pessoal, vocês podem encaminhar perguntas aqui pra Ana Clarissa, pode falar o seu... Só diga, por favor, qual é o seu município, de onde você é, que aí a gente cita aqui quem vai estar. Ou a Sara, preciso ver aqui se ela já está me brifando, vai jogando aqui na rede municipalista as perguntas, tá? E aí, então, né, respondendo a sua pergunta e também aquela anterior sobre a transversalidade cheio de perguntas da cultura, a gente tá... Como é que a gente pode fazer isso, então, né? Assim, abrir esse olhar, perceber o que de dimensão cultural a gente pode estar tratando para resolver esses outros problemas, né? Um primeiro passo, né, é realizar digamos assim, pode ser uma coisa simples, né? A gente articular junto a diversas secretarias, por exemplo, né? Onde cada uma paute um problema que elas acreditam que seja um problema que, enfim, né, que a cidade está enfrentando no momento. Então, por exemplo, né, a Secretaria Municipal de Saúde pode chegar dizendo que, olha, a gente está percebendo aqui que tem uma doença X, que está, enfim, né, está sendo, né, tá acontecendo com mais frequência, né? E às vezes essa doença tem a ver, sei lá, com hábitos simples como de lavar a mão, né? Sim. Coisas assim. Então, assim, isso também a gente está tratando a respeito do viés cultural, né? Ou seja, o viés cultural pode ser uma questão de saúde pública, como, por exemplo, aprender a lavar as mãos. Sim, que a gente pode aprender isso, por exemplo, num espetáculo teatral na praça, que pode ser direcionado tanto para o público infantil, mas para a população como um todo. E aí a gente começa a perceber que a gente pode utilizar as linguagens artísticas, e aí percebam, eu estou falando de linguagem, para comunicar o que a gente quiser. Então, assim, às vezes, por exemplo, a nossa população, né, parcela dela é analfabeta, por exemplo. Então, às vezes, não é uma boa estratégia a gente simplesmente fixar um cartaz numa parede falando sobre uma campanha em específico, que é, sei lá, de vacinação, por exemplo. A pessoa, você não chega, você não tem acesso então, a esse tipo de público. Como que a gente pode utilizar, para além da linguagem escrita, que normalmente é a linguagem que mais a gente utiliza, né, na nossa sociedade, enfim, né, ocidental e tudo mais, mas como é que a gente pode utilizar as linguagens artísticas também como um mecanismo de comunicação para várias ações que a prefeitura pode fazer, né? Hoje as pessoas utilizam muito o cronograma de festas e de eventos locais. Você tem a festa da cidade, você tem a festa da padroeira, você tem a festa típica da sua região, tipo assim, sei lá, cavalhadas, carnaval, festa santa, enfim, você tem alguns marcos, toda cidade tem o seu marco histórico e tem o calendário de cultura. E tem as festas que eu digo assim, que são os feriados, né? Dia do índio, dia do... Para quem tem filho na escolinha, é uma loucura. Cada semana um menininho vindo de uma festa nova, né? Agora dia disso, dia daquilo. Então, como é que a gente pode trabalhar esse aspecto para passar uma mensagem positiva? Eu vou falar assim, uma coisa muito interessante da apropriação cultural. Às vezes a gente acha que menos cultura porque é perda de tempo, mas existe o processo de apropriação cultural formal e existe a questão, por exemplo, de estudo de idiomas, que é considerado, como, por exemplo, uma forma de cultura. Teve uma vez que eu fui fazer uma palestra pela CNM, eu fui para Genebra. Meu francês é absolutamente horroroso. É bonjour, petit gâteau e acabou, entendeu? E eu não conseguia me comunicar. Eu peguei um ônibus, aí eu peguei aquele negocinho de onde eu estava perdido, não tinha Waze ainda naquela época, peguei um negócio em alemão. Então imagina, eu perdido com meu francês horroroso, com um mapa em alemão. Não ia chegar nunca em lugar. Tinha um menininho que saiu, uns 10, 15 anos mais ou menos, viu que eu estava meio desesperado e foi me conversar comigo. Começou a falar comigo em francês. E aí eu não respondi direito, aí ele mudou para inglês, né? Aí falou, tá, não sei o quê. Aí ele falou assim para mim, nossa, mas seu inglês é ruim, né? Eu falei, obrigado, né? Eu falei assim, seu inglês é ruim, né? Aí ele começou a falar comigo em espanhol. Aí eu comecei a falar espanhol com ele. Aí ele falou, tá, legal, mas de onde você é? Eu falei, eu sou do Brasil. Eu falei assim, o que vocês falam no Brasil? Eu
Eu falei assim, português. Ele falou assim, me desculpa, eu não falo português. Eu falei, como me desculpa? Você já falou 4 línguas, menino, né? Ou seja, e aí eu perguntei para ele, da onde você aprendeu tantos idiomas? Eu falei, sou filho de diplomatas, meu pai é não sei o que, o outro é não sei o que, e aí ele fala tudo isso. Ou seja, o ambiente familiar é um núcleo para a construção da sua primeira matriz cultural. E essa matriz cultural você pode trazer para a realidade do município. A gente vê muito disso, por exemplo, nas festas no Rio Grande do Sul, ou nas colônias que falam, por exemplo, árabe, ou falam turco, ou falam polonês, festas típicas. Como é que a gente pode, dentro dessa perspectiva, ampliar essa percepção da família e garantir essa participação da pessoa como indivíduo na comunidade, como cidadão? Bem, de fato, né, assim, os nossos aspectos culturais, né, a forma como a gente se relaciona com o mundo e percebe o mundo, né, que tem tudo a ver com a dimensão cultural, né, que é na vida, né, de todo ser humano, obviamente bebe, né, da questão familiar, né, das suas origens, né, até mesmo, enfim, né, da questão das tradições e tudo mais, né? Como você está colocando a questão, né, do gaúcho, né, do Rio Grande do Sul. Então, assim, né, vocês têm os seus... Brasil inteiro, né? Vocês têm o centro de tradição, né, sim, tradicional. Eu não sou gaúcho, eu sou de São Paulo. Mas eu convivo bastante com o pessoal aqui do Sul. E como isso é importante, né, no sentido da promoção da sociabilidade, né? Então, assim, isso é muito legal que você está trazendo, porque trabalhar com cultura é também trabalhar com a promoção da sociabilidade. Então, assim, de estarmos, né, abertos não só àquilo que nos fundamenta, né, de forma cultural, enquanto aquilo que a gente está mais familiarizado, né, digamos assim, que a gente, né, aprende na nossa família, com a nossa rede de amigos, já coisas mais próximas, né, mas é perceber que os outros também percebem o mundo e têm conhecimentos diferentes, né, desses que a gente é mais familiar, né? E no momento que a gente trabalha com a cultura, a gente trabalha no sentido de fazer com que essas pessoas se encontrem, de que essas pessoas consigam perceber que existem conhecimentos e perspectivas de vida diferentes. Então, assim, eu falo isso desde, por exemplo, das religiões, sim, né, que precisa no sentido ter do respeito, né, às demais religiões e de como é que a gente precisa conhecer para achar que para ir além daquilo que a gente tem como estereótipo, né, e preconceito na nossa cabeça, né? Então, o trabalho com cultura é muito esse também, não só da ampliação dos repertórios, né, intelectuais, né, como você está colocando aí. A cultura popular, mas ela também, é riquíssima, exato, ela é riquíssima. É de entrar em contato com essas outras, com esses outros conhecimentos e através disso trabalhar essa questão do respeito, né, para com o outro, para com outros grupos sociais, enfim, né, outros grupos étnicos, né. Então, assim, perceber que, para além, por exemplo, dessa questão que a gente está falando das religiões, né, como é que a gente pode, às vezes, a gente tem um problema social no nosso município, que é muito do viés de um grupo que acha que entende ou que pensa de uma forma de um outro determinado grupo. Isso às vezes gera conflitos no próprio município. Então, como é que a gente pode trabalhar com que esses grupos se encontrem, que esses grupos percebam a cultura um do outro e assim consigam fomentar coisas, né, no município? Isso é muito importante, porque nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer uma pequena pausa, um pequeno intervalo, e depois disso nós vamos trabalhar como, por exemplo, essas festas religiosas dentro de grupos sociais diferentes podem dar problemas na própria gestão da sociedade do município. Sim. E como interagir com isso. Mas isso já, depois do nosso pequeno intervalo. Quero me dirigir a todos os municipalistas do Brasil. Prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos e vice-prefeitas, vereadores e vereadoras, secretários e secretárias municipais, enfim, todas as lideranças municipalistas, a comparecer conosco no dia 19 e 20 de novembro, numa mobilização da Confederação Nacional de Municípios. Vamos receber, no dia 19, o presidente Temer
na sede da nossa confederação. E para tanto, preciso que cada um faça a sua inscrição antecipadamente no site da confederação, para que a gente possa recebê-los da melhor maneira possível. Estaremos nesse dia discutindo com o presidente Temer a pauta municipalista com o Palácio do Planalto. Temos a expectativa de que pontos que ainda não foram concluídos e que foram acertados durante a última marcha possam ser concluídos neste dia 19. E no dia 20 estaremos tratando da pauta no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. É muito importante a participação de um bom número de líderes municipalistas. Conto com vocês no dia 19 e 20 de novembro em Brasília. A união e a força do movimento é que busca as conquistas e faz avançar a pauta municipalista brasileira. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Bom dia, bem-vindos aqui, você que está nos assistindo. Nós estamos no bate-papo da CNM, meu nome é Maurício Zanin e hoje eu estou com a Ana Clarice aqui. Nós estamos falando um bate-papo delicioso sobre o tema da cultura. Já começaram aqui as participações populares aqui também, as participações de quem nos assiste ao vivo. Mônica Alcântara falando assim, muito bom, falou às 10h17, pelo menos eu recebi às 10h17. Marcelo Monteiro falou pelo Facebook da Diretoria de Turismo e Cultura da Prefeitura de Lagoa Santa, Minas Gerais, falou assim, assistindo, legal, muito obrigado pela audiência e pela atenção de vocês, exatamente para cada um de vocês que nós estamos fazendo esse bate-papo. Vamos entrar um pouquinho na questão da cultura popular e da manifestação popular, como é importante fazer isso. Tem uma pessoa que eu acompanho, eu gosto muito de ler, por exemplo, as contribuições de Ariano Suassuna, que foi uma pessoa que dedicou a vida a estudar o sertanejo, a estudar o brasileiro comum, a estudar a riqueza e a simplicidade dos loucos. Você que não conhece, joga aí no Google, veja os vídeos da Ariano Suassuna, que são muito bons, são fantásticos, senhorzinho. Ou então as peças que todo mundo já assistiu, tipo Alto da Compadecida, ou seja, ele fala o seguinte, eu tenho uma preocupação, eu trabalho com a língua, ele era uma pessoa que trabalhava muito com a língua portuguesa, já que nessa linha, e ele tinha essa preocupação em elucidar a cultura popular. Quais são os exemplos que a gente pode trazer assim? Você falava, acho que desse daqui das meninas do coral, de Mulheres Coralinas. Mulheres Coralinas. Conta isso pra gente. É um projeto que, enfim, é incrível e que trabalha essa questão da transversalidade da cultura, assim, de forma direta. E é um projeto que, na verdade, ele tem esse caráter, assim, enfim, né, engrandecedor para a vida dessas mulheres, diante do mote dele, a motivação dele, né? É um projeto que foi estruturado ao longo de 2 anos no município de Goiás, né, através de capacitações, né, em gastronomia, artesanato e também em leitura, exato, né? E, no caso, a leitura ela era transversal ao projeto, né? A princípio, o que a gente pode imaginar, né, como uma capacitação simples, né? Vamos aqui, o município pode ofertar, por exemplo, né, cursos de artesanato, por exemplo, né? Nesse projeto é realizado de uma forma mais estruturada, né? Por quê? Porque a motivação aqui era promover, né, fomentar junto às mulheres, né, o empoderamento delas, né? Fazer com que elas, ao, por exemplo, né, fazer um curso de gastronomia, que era um curso de gastronomia que tinha a ver, enfim, né, com a cultura local, né, com a cultura popular, porque era um curso, por exemplo, de doces e quitandas, né, da culinária tradicional, né, goiana. Elas começaram a partir disso, né, desse primeiro contato, a trabalhar outras coisas, porque, por exemplo, um dos eixos transversais ao projeto era a obra e a vida de Cora Coralina.
Então, para além, né, do curso em si, dessa capacitação em si, que obviamente gera para elas, além de ter esse contato, né, com outro conhecimento, enfim, ou então, às vezes, remetendo a conhecimentos que eram, né, da avó delas, né, por exemplo, elas também começam a poder, né, ter esse contato com a obra literária. E não só com a obra literária da Cora, mas com o exemplo de vida dela e do exemplo de mulher goiana. Então, assim, tem tudo a ver com a cultura local, enfim, com os valores locais, com aquilo que eles quiseram disseminar através do projeto, né? E nesse projeto também, né, utilizando essa questão, que é um exemplo de uma mulher, né, grande, que é conhecida, né, internacionalmente, né, elas também puderam trabalhar, por exemplo, junto à assistência social, né, a política, né, de assistência social, digamos assim, a informação dos direitos das mulheres, né, em específico relacionados, por exemplo, à Lei Maria da Penha. Então, como que a gente consegue, de uma forma estruturada, trabalhar a dimensão da cultura popular, a dimensão, enfim, da cultura local, né, daquilo que, enfim, né, a nossa ancestralidade naquele local, né, nos deixou de legado, por exemplo. E ao fazer doces, né, enfim, né, por exemplo, a gente está promovendo momentos de sociabilidade, momentos, às vezes, de encontrar com pessoas diferentes que no nosso círculo social não estariam, né? Então, no momento que o município promove uma capacitação dessas e começa a trazer mulheres de vários lugares, por exemplo, nesse projeto também participou um grupo de mulheres garis, por exemplo, você está tendo contato diretamente com essas pessoas que, às vezes, normalmente no seu dia a dia você só dá um bom dia. E esse processo de investimento na cultura pode ser uma forma também de apropriação social, de um serviço de inclusão de pessoas em situações de dificuldade, por exemplo, e a criação de um mercado positivo para você trabalhar. Por exemplo, o mercado da música local, o mercado do artesanato, o mercado das feirinhas, ou seja, a gente pode também gerar um certo dinamismo usando a cultura como esse fomento, né? Não, total. Isso que você falou é super importante, porque um dos impactos, né, do resultado desses projetos ao longo de 2 anos, né, ao longo desses 2 anos também foi fomentado nesse grupo de mulheres que participou de todas essas captações, a questão do associativismo, né, do empreendedorismo e também capacitando elas nesse sentido, não só tentando fomentar, né? E aí, com o resultado desse projeto, elas se uniram e formaram uma associação, que é a Associação As Coralinas, que dispõe de um espaço no mercado municipal onde elas podem vender esses produtos artesanais, por exemplo, que elas aprenderam ao longo desse curso, né? Então, produtos, por exemplo, que são também de artesanato mesmo, né? Um pano de prato que tem, por exemplo, uma mensagem, né? Um poema da Cora, que não é só um pano de prato, é um pano de prato que nele tá levando uma mensagem que também se refere à cultura local, que esse produto também pode ser um produto adquirido por um turista. Então, a gente começa a impactar vários outros setores, né, para além desse trabalho social com essas mulheres. Então, esse exemplo é um exemplo muito interessante, né, de como que a gente pode trabalhar de uma forma sustentável a economia solidária com a economia da cultura, o desenvolvimento social com o desenvolvimento econômico. O conceito da economia solidária é muito legal. Eu tenho visto aqui, e eu fui fazer um trabalho com o pessoal de fotografia de um grupo de economia solidária no shopping Iguatemi daqui de Brasília, que é chique, que é caro e tal. Eu falei, mas é lá mesmo? O pessoal falou, Aí juntaram, eles fizeram, chamavam que nós criativos, alguma coisa assim. Eles tinham uma loja, que um shopping é muito caro, e tudo que estava exposto na loja era advindo de diferentes pessoas. Então, cada pessoa tinha um pedacinho, num espacinho. Era um coletivo, então eles rachavam os gastos e estavam lá no top da moda, e eu fui fazer o acompanhamento de um vestido de moda, de um desfile de moda de economia solidária. Eu falei, gente, então você via as grandes marcas internacionais e lá
o pessoal organizado fazendo não só uma apropriação da cultura local, mas como uma matriz econômica também para cada uma das lojas ganhar dinheiro e mais. Era muito legal, porque a mocinha lá que era artesã, falou assim, onde você vende seus produtos? Eu vendo aqui na minha casa e ali no Shopping Iguatemi. Falei, nossa, que chique, ou seja, você tem um reposicionamento muito legal. Deixa eu passar aqui um pouquinho as perguntas, antes da gente começar a aprofundar mais sobre o tema. Vamos lá, nós temos aqui assistindo pelo Facebook Celso Girão e Tarcílio Jefferson, e uma pergunta aqui que nos mandaram. Como o agente municipalista pode auxiliar na gestão cultural do município? Legal, muito bom. E essa pergunta me remete também a uma outra boa prática, que dessa vez é uma boa prática, enfim, né, de um município grande, que é de Porto Alegre. Porto Alegre. Né? Lá em Porto Alegre, desde 2010, eles instituíram, através da Secretaria Municipal de Cultura, o chamado Observatório da Cultura de Porto Alegre. Né? E o objetivo desse observatório é a transparência, né? No sentido de pegar dados, por exemplo, municipais, né, para poder subsidiar o processo de tomada de decisão da gestão pública municipal de cultura. Então, como a gente estava falando no início, né, sobre como é que a gente pode articular, né, secretarias diversas para poder estar pensando problemas que a princípio não são percebidos como problemas culturais, né, para poder estar trabalhando, enfim, de forma mais efetiva a gestão municipal, né? Um observatório como esse é um observatório que traz informações e dados que podem subsidiar diversas ações de política pública. No momento que, por exemplo, e obviamente assim, um município, né, todos não precisam de uma ação, né, assim, específica como essa, de ter um observatório, de ter, digamos assim, uma equipe em prol disso, né? Mas no momento, por exemplo, que a gente faz uma pesquisa onde a gente tenta perceber que diversidade étnica que existe no meu município, qual é a minha população? Né? Então, um agente municipalista pode estar envolvido nisso, porque ele está diretamente em contato com a população, ele consegue perceber, olha, a diversidade da minha população, por exemplo, a gente tem aqui quilombolas, a gente tem aqui ribeirinhos, a gente tem aqui pessoas de religião X. Então, assim, quais são as especificidades culturais dessas populações? Porque percebam, quando a gente vai implementar, por exemplo, uma política de saúde, a gente não consegue, né, de saúde municipal, a gente consegue implementar ela da mesma forma para uma população indígena que reside no meu município e para uma população não indígena que também reside no meu município? Que especificidades culturais eu preciso conhecer dessas duas populações para conseguir fazer com que a minha política de saúde tenha efetividade na ponta? Né? Eu preciso considerar isso, porque se eu achar que toda a população pensa da mesma forma, compreende a vida da mesma forma, né? Vê a vida da mesma maneira, provavelmente em alguma dessas populações que são diferenciadas, a gente não vai conseguir implementar da mesma maneira a política. Antes da gente entrar ainda, a falta do agente, mas uma coisa assim sobre a política. Como é que nós devemos lidar com esse conceito do micro, do local, e uma outra coisa? Então você tem o micro, o local, a coisa do ponto de ônibus, você tem aquele seu cronograma de festas tradicionais em que isso vai acontecer. Sim. E ai do prefeito se não fizer a festa do município, seja lá de que tendência política ou religiosa ele for, né? Ou seja, ele tem que respeitar, independentemente do traço, a matriz cultural. E uma coisa que está acontecendo muito no Brasil em termos de cultura é uma concentração de grandes valores e investimentos em grandes shows, em grandes políticas nacionais ou internacionais. Eu vejo aqui, por exemplo, em Brasília, que é interessante, é positivo. Nós recebemos ainda, quando tinha o David Guetta, que era o Jack Johnson, já teve aqui em Brasília, o Roger Waters agora que teve aqui com shows e vai para Porto Alegre, ou seja, você tem um circuito de shows que custam muito caro. De uma forma análoga, às vezes o município está gastando um caminhão de dinheiro para conseguir levar a banda tal, não vou citar bandas aqui, que senão vão falar que eu estou falando mal, né? Mas assim, a banda X que custa 500 mil reais, 1 milhão de reais para você levar, e o cara vai fazer um show de 2 horas, 3 horas. De repente, pensar
é importante investir na cultura, é importante se ter essa linha de financiamento, mas como é que eu uso esse dinheiro? Que de repente R$1 milhão você poderia fazer uma ação, um conjunto de ações culturais organizando toda a vida do seu município, do seu pequeno município, por 1 ano, por 2, com o valor que você gasta no show. Como é que a gente deve lidar com esse tipo de ação? Assim, é importante, obviamente, que a gente também tenha garantido, digamos assim, né, esse viés da cultura que é, no caso, que ele está falando através desses eventos, né, que é um viés do entretenimento, né, que é importante para nossa vida, para a gente respirar, para a gente se divertir, para a gente se alegrar, né? Dar uma folga do trabalho, por exemplo, da vida e dos problemas. Mas, assim, pensar, né, e também, né, esses eventos, obviamente, de alguma maneira, né, dependendo da escala deles, são eventos que impactam economicamente, né, no município, na geração, né, de renda e de emprego para o município, né. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de lado, né. Mas perceber também que, às vezes, né, gastos como esse, né, poderiam também ser utilizados em ações com continuidade, ações né, planejadas ao longo de 1 ano, onde a gente pudesse estar trabalhando, enfim, né, diversos aspectos. Então, assim, essa questão da política de eventos, ela faz parte também da política cultural, né? E aí é legal que eu trago também aqui um outro exemplo, que é do município de... Me fugiu o nome do município. Ah, sim, município de Bauru, exato, em São Paulo. É um município que desde 1995, de forma ininterrupta, realiza um evento que se chama Mostra de Arte Sem Barreiras. Então, assim, é um evento que, digamos assim, já faz parte do calendário da cidade. É um evento que, inclusive, faz parte porque, através de uma lei municipal, foi instituído que fizesse parte. Mas ele não é um evento que ele é pontual, né? Ele não é destituído, digamos assim, de outras contribuições, né? Ele é um evento que trabalha o protagonismo de pessoas com deficiência no município. Então, imagina o que uma ação dessa, que é realizada há mais de 20 anos no município, já conseguiu contribuir, por exemplo, não só para que pessoas com deficiência pudessem ser incluídas, né? Afinal, a gente tem aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que, inclusive, garante direitos culturais para essa população em específico, mas também a mudança de um olhar da população para com essas pessoas. Então, isso que a gente estava falando aqui antes, por exemplo, né, de grupos sociais e de conhecimentos diversos, né, que a gente precisa interagir com os outros e que o trabalho com a cultura, enfim, né, pode contribuir muito com isso. Então, no momento que a gente vê, por exemplo, num palco, cadeirantes ou então pessoas que têm outro tipo de deficiência, enfim, apresentando um espetáculo teatral, por exemplo, a gente consegue trabalhar também na visão das pessoas esses estigmas, esses preconceitos de pessoas, que, por exemplo, pessoas com deficiência não têm uma capacidade limitada, por exemplo, né? Então, a gente está dando um exemplo aqui de um evento, que é um evento que faz parte do calendário da cidade e que contribui para além do entretenimento em si, né? Que contribui para essa mudança de perspectiva, enfim, né? Mudança de visão da população para com um grupo social. Nós temos aqui em Brasília também um grupo que chama Fashion Inclusivo, que ele faz justamente isso. Então, colocam na passarela, junto com as modelos, junto com os negócios, o cadeirante, a pessoa que tem algum tipo de deficiência física, motora, cognitiva, e coloca todo mundo para desfilar. E é muito legal esse paradoxo de você sair do estereótipo só da beleza moda e você conseguir falar assim, olha, nós somos bonitos porque somos assim mesmo, nós somos a tal da humanidade muito bonita. Nós vamos fazer mais uma pequena pausa e já retomo com a pergunta do agente municipalista e mais algumas perguntas que vocês encaminharam aqui pra gente. Até já. Meu nome é Humberto Mendes, eu sou prefeito de Santa Maria da Boa Vista, no estado de Pernambuco. E a minha dúvida é o seguinte, os bancos oficiais estão aí com créditos para financiamento para os municípios. E nós que somos um pequeno município,
a gente quer saber de que forma a CNM pode nos ajudar em relação ao limite da lei de responsabilidade com relação a gasto com o pessoal, já que a gente já está fazendo todo o esforço possível e não conseguiremos reduzir esse limite e ficaremos impossibilitados então de contrairmos esses financiamentos. De que forma a CNM pode nos ajudar frente aí, talvez aos bancos oficiais ou até mesmo ao Banco Central? Olá, prefeito. Eu sou Marcos Vinícius, sou técnico de contabilidade aqui da CNM. Agradecemos a sua pergunta. Então, a CNM pode ajudar o município no momento da disposição de preposições junto ao Congresso Nacional. Porém, o pedido de informação de pleitos é feito diretamente ao STN, a Secretaria do Tesouro Nacional, que estabelece algumas medidas, alguns requisitos para contratar a operação de crédito. Nesse caso, a despesa de pessoal, que é um item também da LRF, assim como a dívida consolidada, elas fazem parte desses pré-requisitos. Nesse ponto, não há o que se fazer a não ser ajustar a despesa de pessoal e ajustar a dívida consolidada para poder atender esse pré-requisito do órgão operador de crédito. Então, nesse momento, a CNM tem esse papel de propor ações junto ao Congresso Nacional, mas na mudança da LRF, na mudança da instituição de pleitos, é feito diretamente com a STN. Então, agradecemos a sua pergunta. Caso tenha alguma dúvida, pode nos encaminhar um e-mail ou por telefone. No contabilidade.municipal@cnm.org.br ou no 61 2101 6070. Olá pessoal, bom dia de volta. Estamos aqui mais no terceiro bloco de finalização do nosso bate-papo sobre a cultura. Meu nome é Maurício Zanin, estamos aqui com a Ana Clarice. Nós vamos falar aqui algumas contribuições do pessoal fazendo ao vivo aqui. Então, pelo Facebook, Carla Albert fala assim: pela fala da colega Ana Clarissa, percebemos como o olhar para as ações de cultura se conectam fortemente com saúde, assistência, educação, com geração de renda pela via do reconhecimento das potencialidades culturais das comunidades. Lindo tema da Rede Municipalista. E o Eduardo Strans, nosso companheiro aqui de sempre, respondendo também as perguntas, falou assim: a cultura é fundamental para as pessoas. E aqui eu retomo as perguntas e como a gente municipalista pode auxiliar na gestão cultural e quais são outros exemplos que a gente tem aqui. Então, né, como a gente estava falando, né, eu acho que o agente municipalista ele pode contribuir nesse contato, né, que ele tem direto com a população, né, de perceber que problemas são esses que existem, né, em outros setores, né, no sentido da gente perceber, então, inventar, né, assim, né, imaginar que projetos são esses que a gente pode apropriar, por exemplo, linguagens artísticas para poder comunicar, enfim, né, e tentar ultrapassar esses problemas que existem no município, né, e de forma, às vezes, enfim, que não necessariamente precisem de grandes valores, recursos financeiros, mas sim de uma boa ideia, né. Então, acho que os agentes municipalistas são fundamentais, assim, nesse sentido, né? Eles podem super contribuir e, mais que isso, né? Como é o papel deles de articular essas áreas, né? Áreas diferentes, né? Então, por exemplo, né? Aqui o município de Abaetetuba, no Pará, né? É um município que já tinha uma biblioteca municipal, já tinha sua rede escolar municipal, só que percebeu, através de uma funcionária pública que trabalhava nessa biblioteca, um problema, enfim, né, de não familiaridade, né, de crianças com a língua portuguesa, tanto escrita quanto falada, né? Então, ela percebeu esse problema que um agente municipalista, por exemplo, poderia perceber e inventou um projeto que não necessariamente gasta muitos recursos, assim, é mais no sentido de estruturar isso, né? Então, através dessa profissional que já existia ali naquela biblioteca, né, através desse equipamento cultural que já existia no município, eles articularam, junto à rede municipal de ensino, ações que pudessem trazer essas crianças para dentro da biblioteca e percebendo a biblioteca não como aquele espaço sacrossanto do silêncio, né? Mas como um espaço onde a gente pode estar trabalhando não só a leitura em si, mas através de outros mecanismos, a língua portuguesa. Então, por exemplo, através de gincanas,
né, eles começaram a trabalhar essa relação de aproximação, né, dessas crianças com a língua, né? E isso, obviamente, vai impactar no resto da vida delas, porque no sentido delas estarem também mais preparadas ao decorrer, né, da sua formação escolar, mas também no sentido da formação dela, expansão total, né? Porque você tendo um contato mais familiar com a sua língua, a gente consegue, às vezes, até perceber e compreender melhor nossos sentimentos. E a leitura é algo, expressar. A leitura é algo fundamental, né? É uma coisa que tem que ser muito estimulada. Eu lembro que quando eu morava no município de São Sebastião, nós tínhamos uma biblioteca pública e um conjunto de bibliotecas. E eu era adolescente ainda, eu gostava muito de ler, e de repente eu fui na biblioteca e procurei, tem o livro tal e não tinha o livro tal. E a moça falou assim, não, mas qual livro você quer? Falou, livro tal. E aí eles deram um jeito, descobrimos que tinha um valorzinho lá por mês que eles podiam comprar livros. Mas, menina, fizemos um grupo de leitura, né? Fizemos um grupo de leitura e aí eu pedi um livro e outro pedi outro livro, outro pedi outro livro. O que aconteceu? A própria interação, nós éramos todos adolescentes ainda, mas assim, tínhamos que ler os livros pro vestibular, faz tempo isso, gente? Faz tempo. Mas assim, não tinha esse acesso tão facilitado à internet. Sim. E o grupo de leitura que começou a fazer isso, chegou depois de uns 4 ou 5 meses, que nós realmente começamos a pegar todos os livros que nós queríamos ler, ou para a escola, ou para qualquer coisa que fomos pedindo. A moça da biblioteca falou assim, gente, não aguento mais comprar livro. Aí nós fomos falar com a secretária de educação, ela falou, não, aumenta a verba aí e deixa essa criançada ler, ou seja, você incentiva a leitura e você retroalimenta. A biblioteca ficou mais animada, porque tinha o pessoal que ia, porque era legal ir à biblioteca, porque era o ponto de encontro de todo mundo, então você ia para devolver o livro ou para fazer isso. É muito, muito interessante. E hoje em dia as pessoas perderam um pouco. Isso também é um aspecto importante do exemplo, né? Normalmente, pais leitores, aí voltando para o tema da língua portuguesa, pais leitores normalmente criam filhos leitores, porque você tem um exemplo constante da leitura diária e tal. Se você fica aí gastando a sua vida 80%, 90% só no Facebook, só no Instagram, assim, perceba que vida é aquilo que acontece fora do WhatsApp, né? É aquilo que acontece, também existe vida fora do WhatsApp. Hoje em dia é importante a gente falar isso. Mais algumas contribuições aqui antes de chegarmos ao final. Tem mais uma pergunta aqui. Onde podemos ter acesso a essas e outras boas práticas? Existe algum guia de replicação? Então, durante a semana a gente publicizou essas boas práticas através de notícias, que inclusive se encontram no íconezinho lá, né, na aba da cultura no site da CNM, que é um íconezinho de boas práticas, onde lá estão não só essas que foram publicizadas ao longo da semana, mas também outras oriundas de outra semana que a gente fez, né, que foi a semana relacionada ao Dia Nacional do Patrimônio Histórico, né, onde a gente publicou notícias sobre municípios que trabalhavam junto com escolas municipais, né, ações de educação patrimonial. Então lá também se encontram essas boas práticas que vocês podem tá lendo, né, e então lá vem explicando, né, como é que essa ação aconteceu, articulando que setores, articulando que secretarias, que parceiros externos à prefeitura. Isso também é interessante porque todas essas ações tem a questão da parceria estabelecida, né? Ninguém faz isso aqui sozinho, né? Não é só uma secretaria, não é só a Secretaria de Cultura. Então a gente está falando de secretarias de cultura, de educação, de assistência social, enfim, de saúde, enfim, de qualquer área, e também parcerias externas, né? A gente vê aqui muito parcerias relacionadas a universidades que existem, outros tipos de instituição de ensino e pesquisa, como também, por exemplo, essa da Mostra de Arte Sem Barreiras, né? As APAES envolvidas também junto ao projeto. E então vocês podem estar acessando, né, na página, como eu falei, e além disso também, ao final de cada uma dessas matérias, a gente vem indicando
como essas boas práticas impactam no município em relação à promoção dos ODS, né? Então, assim, cada uma dessas boas práticas, né, no que elas contribuem? Que ODS elas contribuem para poder, enfim, né, tentar alcançar? Vocês podem ODS também... são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né, que é algo que a CNM vem trabalhando, né, e fomentando junto aos municípios. Uma coisa muito importante quando nós falamos da cultura é as pessoas perceberem que a cultura ela pode ter um incentivo do Estado, sim, mas ela não se limita e ela nem precisa ser determinada pelo Estado. Ela tem um papel de alavancador, sim, mas você, cidadão, pode se organizar com as pessoas da sua região, do seu bairro, montar uma banda, estudar música, fazer poesia na praça, ou seja, você pode se utilizar dos espaços públicos para fazer a expressão e a manifestação cultural. Então, ter um município aberto para isso é diferente de você colocar que o município tenha de colocar todos os dinheiros necessários, ou seja, só existirá a cultura se o Estado brasileiro, fizer isso. E aí eu vou fazer uma coisa que eu falei para você que eu não ia falar, mas eu vou falar, vou dar uma dica hipster pro pessoal aqui que quer começar a ganhar dinheiro, porque é um problema. Eu trabalho, como trabalho voluntário e tal, tenho uma alternativa. Trabalho com fotografia, normalmente fotografia social, ajudando pessoas e tal. E é muito interessante que eu convivo, eu dou muito aula para fotógrafo, para essas coisas, o pessoal fica indignado, fala assim, o que você fala? Eu sou fotógrafo. Você trabalha com o quê? Ou então o cara é músico, fala assim, você é músico, mas você trabalha com o quê? Como é que você ganha esse dinheiro? Muitas vezes existe um conceito do patronato, ou seja, aquela pessoa que ajuda essa pessoa a trabalhar. Era muito comum na Itália, antigamente, Michelangelo tinha um patrono, Da Vinci tinha outro. Hoje existem algumas alternativas na própria internet de você conseguir que as pessoas apoiem as suas iniciativas culturais para você continuar produzindo. Então você tem alguns sites como, por exemplo, o Patreon, que é internacional, que você assina lá e ele vai te dando um negócio para você continuar produzindo a sua música, a sua arte. Ou em português nós temos o Padrinho, que é o padrim.com, acho que você... .com.br, em que você faz o seguinte, olha, você quer apoiar, você tem uma banda, você tem um grupo. Eu tenho uma menina que ela estuda música clássica e canto, ela gasta 8 horas por dia no piano, estudando. Gente, ela está trabalhando, né? Ela está trabalhando. Então, acho que é muito importante as pessoas perceberem esse deslocamento, que o Estado é muito importante, o município é muito importante, ele tem que prover os meios, ele tem que criar as condições, mas a expressão cultural, ela está aí, ela está no local e você precisa trazer isso para fora e o município dá condições para que isso aflore. Não que não tenha fontes de financiamento, existem também algumas fontes de financiamento, existe a Lei Rouanet, existem alguns processos de captação, mas é um pouco mais complicado do que essa coisa disseminada para todo mundo. Ou é fácil acesso a essas fontes? Não, né? Ela é meio tensa. Isso tudo que você falou, eu queria comentar tudo, porque eu achei que você tem vários pontos importantes aí nessa sua última fala. Discura, em 7 minutos nós podemos comentar tudo. Uau. Então, né, primeiro falar, né, que é uma competência constitucional, né, de todos os entes proporcionar os meios de acesso à cultura. Então, quando a gente está falando disso, a gente está percebendo, né, que o papel do Estado, nesse sentido, é um papel de Estado fomentador. Né? Ele é um papel, né, quem produz a cultura, enfim, são as pessoas em coletividade e o papel do Estado nesse sentido, né, é garantir, né, a promoção, o fomento para que as pessoas, elas próprias, possam disseminar, criar, produzir, pensar, né? Então, isso é uma... Pensar também é cultura, gente, ó. Só é. Pensar só é. Não deixe de pensar. Importantíssimo, vou colocar junto com a festa aqui. Pensar, dia do pensamento cultural. Pensamento coletivo em prol da humanidade. Bem, então isso é um primeiro ponto, né? Outra coisa também que você trouxe na sua fala é sobre a utilização dos espaços públicos, né? Às vezes eu vejo, por exemplo, muitos gestores, né, que ficam um pouco até preocupados ou então envergonhados, às vezes, né, quando conversam comigo, falando que no meu município é um município muito pequeno, a gente tem um problema, né, de recursos e tudo mais. E a gente não consegue, a gente não tem, por exemplo, um teatro municipal, né? Um centro cultural.
e um cinema, né? E porque às vezes percebem ou imaginam que esses equipamentos públicos que são os equipamentos onde a gente pode trabalhar com cultura. Só que, e eu sempre respondo para eles, né? Assim, prefeito, gestor, o senhor tem uma rua na sua cidade? A rua pode ser um evento cultural. Uma rua, uma praça pública é um equipamento cultural, né? Então, e aí a gente está falando de ações, às vezes, que são de baixíssimo custo, né? Por exemplo, a gente pode utilizar a própria escola, que também é um equipamento cultural, enfim, né? O auditório da escola, ou então, enfim, o espaço aberto que a escola tem, para a gente poder estar promovendo e fomentando a cultura local nesse sentido que você está trazendo, dessa oportunização, enfim, do cidadão, né? Assim, com o seu conhecimento. Por exemplo, a gente com agente municipalista, né, de escola, a gente está tentando perceber essas diferenças, conhecer esses grupos, esses conhecimentos que estão ali na cidade, e a gente descobre que existe 3 senhoras que têm um conhecimento específico, que é de fazer uma renda, que só naquele município é feito, porque com certeza isso existe. Várias. E elas têm esse conhecimento e daqui a pouco elas podem morrer e aquele conhecimento vai morrer junto com elas. Então, a gente pode, por exemplo, articular, através dessas senhoras, o uso do espaço público, que poderia, por exemplo, ser uma sala de aula na escola, que poderia ser aberta aos domingos, para pessoas interessadas da comunidade vir aprender esse conhecimento com elas. Então, a gente está falando de ações que utilizam o espaço público na cidade como espaços, equipamentos culturais, e aí eu tô falando de praças, enfim, debaixo de um viaduto, a gente pode estar fazendo um evento, né, assim, uma tarde, enfim, que a gente pode estar lá desde, por exemplo, fazendo um evento em si, um show, enfim, mas também fazendo uma roda de conversa sobre um tema que a gente precisa debater no município, né? E aí eu falo de temas diversos, como, por exemplo, a violência contra a mulher. Como é que a gente pode estar trabalhando e aí trazendo arte na parada, de novo, para poder pensar nisso, né? Como é que a gente pode estar, através da cultura, atuando na fonte do problema e não somente tentando apagar incêndio nas consequências desse problema, né? Então, quando a gente começa a perceber que temas como esse são temas de viés cultural, né, como, por exemplo, a questão do racismo, a questão da violência contra a mulher, ou então até a questão mesmo que a gente estava falando antes do desrespeito com religiões, né? O papel do município, por exemplo, de promover uma conscientização, da diversidade, né? Da tolerância, do entendimento. Com a promoção de momentos onde as pessoas podem entrar em contato de fato com aquilo que elas, por exemplo, às vezes não tiveram oportunidade. Então, a gente pode realizar roda de conversa no pátio da escola, a gente pode realizar esses momentos de oficina, por exemplo, de promoção de conhecimentos que estão ali na comunidade que a gente queira, enfim, né, promover. Então, é disso que a gente tá falando, né? É muito importante que nós precisamos trazer em todas as dimensões dos projetos de vida, das percepções de mundo, dos diferentes grupos que existem no nosso município, a troca do conhecimento e a troca e a manutenção desse conhecimento enquanto identidade, enquanto povo, enquanto até tecnologia. Você falou assim da pessoa morrer, a moça que faz a costura. Isso é conhecido, como eles chamam, como efeito Stradivarius. Stradivarius, ele fazia um violino maravilhoso que até hoje os melhores violinistas utilizam, vai passar, custa mais, porque não existe mais. Ele fez um violino muito bom, ele morreu e levou essa informação de como fazer esse violino com ele. Eu conversava com um músico, ele falou que me explicou esse conceito, e ele falou que ele estava fazendo o seguinte, ele estava pesquisando dentro do Brasil o processo de produção das violas de coxo, uma viola diferente da região pantaneira do Brasil, Mato Grosso do Sul. Ou seja, apesar de nós acharmos que não, existe um conhecimento que está ali de como construir essas coisas, que está naquela pessoa lá no interiorzinho, e de repente essa pessoa morre e a informação de como se produz se perde. Então nós precisamos perceber que esse olhar não é olhar só para fora, né? É olhar para dentro e permitir que o seu conhecimento, provavelmente você sabe alguma coisa muito importante para a cultura do nosso país,
porque o nosso país está em você, e você precisa passar isso para a próxima geração, para o seu filho. E o espaço público é um espaço de construção desse conhecimento. Faz parte da função da União, do Estado, do Distrito Federal e de todos os nossos municípios fazer isso daí. Só que a gente tem que se mobilizar para isso também. Querido, o nosso tempo acabou. Vamos lá, que vai ser o seu último minuto aqui para falar. O que você comenta aqui com a gente? Eu adorei, foi ótimo. Sempre ótimo. E convidar, né, os gestores a estar lendo, né, essas matérias que a gente fez ao longo da semana e, enfim, me deixar, né, aqui à disposição para qualquer dúvida, qualquer pensar estratégias para problemas que existem no município, que às vezes a gente sozinho, né, não dá conta de imaginar que projetos poderiam ser esses, né, e, enfim, agradecer a todos que acompanharam e até mais. Maravilha. Pessoal, esse foi o Bate-Papo da CNM, o nosso bate-papo semanal, das 10 às 11 horas da manhã, ao vivo, em que você participa conosco de uma forma super tranquila, super livre, fazendo perguntas diretas sobre algum tema importante e relevante para a vida do municipalismo brasileiro. Nos vemos na próxima semana, das 10 às 11 horas da manhã. Até lá.